Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Sabia que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo no seu celular, tablet, Smart TV e até no videogame quando quiser e onde estiver? É isso mesmo, só no DAZN. Você assiste a Premier League, Campeonato Italiano, Francês, Copa Sul-Americana, além de muitos conteúdos originais e exclusivos. Assista aos principais campeonatos, os melhores jogos e as estrelas do futebol mundial. Acesse dazn.com e assine já com o primeiro mês grátis. DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. De primeira, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Muito bem, senhores, estamos de volta, meio-dia, 52 minutinhos. Esse é o De Primeira, você está na Rádio Bandeirante. Daqui a pouquinho tem Milton Neves, mas agora eu queria dar um recado para quem gosta de futebol, assim como você, Fábio Piperno. Eita, um recado. Mauro César Pereira, Bernardo Ramos, Lucas Herrera. Você sabia, Piperno, que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo no seu celular, tablet, Smart TV e até no videogame quando quiser e onde estiver? Sabia e já estou assistindo. Faz muito bem, porque só no DAZN você assiste a Premier League, Campeonato Italiano, Francês, Copa Sul-Americana e muito mais, tudo isso ao vivaço. O DAZN ainda traz conteúdos originais exclusivos, como o Sem Filtro. Sabe o que é o Sem Filtro, Piperno? Bota aí pra gente. O Sem Filtro é o seguinte, são os bastidores do time do Flamengo nesse segundo semestre. E além disso, temos a série Making Off, que traz Neymar e Cristiano Ronaldo contando sobre jogos decisivos que mudaram suas carreiras para sempre. Não dá para perder. Acesse agora dazon.com. Piperno, soletra para mim, por gentileza. Então vamos lá. D de Dinamarca. Boa. A de Armênia. Boa. Z de Zimbábue. Boa. E N de navio. Tá bem demais. dazn.com e assine já. E olha só, o primeiro mês é grátis, então aproveite. DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Agora, meio-dia, 53 minutinhos. Já, Milton Neves está na área. Desempenho esportivo, conforto de sedã e versatilidade de off-road. Quer tudo isso em um carro só? Então a sua escolha só pode ser o novo Porsche Macan. Mais moderno, mais conectado, mais potente. O SUV compacto com que você sempre sonhou. Encomende o seu hoje mesmo. Stuttgart Porsche, 8 concessionárias em todo o Brasil. No trânsito, a vida vem primeiro. De frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando você. Lá vem costelinha, alumínio, fraldinha, são tantas delícias que dá pra entender. Porque na Tertúlia, praia rima com carne, sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu de Guzmão 187, Santos. Muito bem, senhores, estamos de volta. Prometi Milton Neves, mas excepcionalmente Milton Neves hoje não fará seu boletim. Amanhã ele estará conosco. Piperno, Mauro César, vamos dar uma passadinha rápida aqui nos jogos que começam amanhã, 24ª rodada do Brasileiro. O São Paulo vai lá para Fonte Nova jogar contra a equipe do Bahia. São Paulo desfalcada, né? Aliás, a partir de agora, os times sofrendo os desfalques pelas convocações das suas respectivas seleções. Jogo duríssimo, para mim, jogo para empate. Você acha que também dá um empate aí, ou o Fernando Diniz tira um coelhinho da cartola? O Bahia vem de uma derrota, né, em casa para o Atlético Paranaense. Acho que isso torna o jogo mais difícil para o São Paulo. Lembrando que são 3 confrontos até aqui, 2 vitórias do Bahia, um empate no Morumbi, em que o Bahia foi melhor até. O São Paulo teve jogador expulso, segundo tempo o Bahia quase venceu o jogo. Acho que o Bahia tem mais chance nesse confronto. Jogando em casa, acho que o Bahia tem mais chance. Amanhã, na Vila Belmiro, clássico, um jogo que vale muita coisa. Santos recebe o Palmeiras ali, uma disputa pelo topo da tabela, Mauro. Esse é o jogo que vai definir aí, não é definitivo, definir é demais, mas enfim, vai encaminhar qual é a do Palmeiras e se o Santos volta de fato a brigar por título. Foi líder por várias rodadas, veio na fase ruim, mas ainda não está fora da briga, matematicamente tem chance, pode se reaproximar. Então esse jogo tem aí quem vencer, no caso, se o Santos vencer, os dois continuam com possibilidades, né? Agora, se o Palmeiras vencer o jogo, o Santos acho que vai brigar só para ficar na Libertadores e dar adeus aí a qualquer possibilidade de brigar pelo título brasileiro, faltando ainda mais 14 rodadas depois dessa. Não é uma decisão, mas é um jogo que pode ser decisivo para as pretensões
de um dos clubes, pelo menos. Você vê algum favoritismo nesse jogo, Piperno? Não vejo não. Eu acho que o Palmeiras tem até mais a perder que o Santos. O Palmeiras, eu acho que de fato ele ainda tem o direito de sonhar um pouquinho, brigar pelo título e tal. Acho que não vai dar, mas ele tem o direito de sonhar. A distância não é tão grande assim e ainda tem confronto direto em São Paulo. Acho que o Santos, né, briga aí por vaga no G4, mas tudo vai depender do nível de coragem também do técnico do Palmeiras. Por isso também acho outro jogo para empate. Aliás, o Palmeiras, desde que o Mano chegou, pegou 2 times do 10º lugar para cima, empatou com os 2, acho que empata de novo. Muito bem, outro jogo que acontece na quinta-feira, e você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, é Corinthians e Atlético Paranaense na Arena do Corinthians. João Paulo Capelanes, para quem chegou agora, trouxe a informação que Júnior Urso está fora da partida. O Carille que deve apostar aí na dupla Bozelli e Wagner Love. Eu acho que é uma boa aposta. Agora, não é só uma questão de nomes no caso do Corinthians, é principalmente posicionamento de times. Se o Corinthians continuar marcando da intermediária para trás, ele vai ter dificuldade em fazer gol. Você acha que o Corinthians em casa fecha a casinha mais uma vez ou vai tentar algo a mais, Mauro? Acho que vai ser um jogo um pouco mais franco, né? O Atlético é um time que joga muito à vontade do campeonato, que já ganhou a Copa do Brasil, já está na Libertadores do ano que vem, é o atual campeão da Sul-Americana e será até o dia 9, quando vai acontecer a decisão da edição desse ano. E agora é uma boa equipe, tem também baixas, né, por conta de convocações, mas joga muito à vontade. É um time que não joga fechado, então imagino que vai ser um jogo mais franco. Em casa o Corinthians não fica tão trancado assim, né? Ele acaba saindo um pouquinho mais para o jogo, exceto quando faz 1-0, recua todo mundo, aí fica jogando no contragolpe. Mas inicialmente eu acho que vai ser um jogo mais franco. Mauro, aproveitando que estamos em rede para todo o Brasil, quinta-feira no Maraca, Flamengo recebe o Atlético Mineiro. Sua expectativa? Esse jogo já tem quase 50 mil ingressos vendidos, né? E obviamente mais uma vez vai ter o estádio lotado. E detalhe, o Flamengo vai jogar sabendo qual o resultado da noite de quarta-feira entre Palmeiras e Santos. Então é uma situação até mais confortável para isso, né? O Flamengo é franco favorito, né? O Atlético conseguiu dificultar o Palmeiras aqui, mas se você olhar o retrospecto recente do Atlético, é péssimo, né? Perdeu aí, acho que 7 jogos em 8, uma coisa assim, se não falha a memória. Deve jogar de novo com 3 zagueiros o Atlético, né? Não sei se com os mesmos ou se o Hever volta à equipe, mas deverá jogar novamente assim. Agora, foi um Atlético que no jogo de domingo, no primeiro tempo, embora 3 zagueiros e tal, parece que vai ser um time defensivo, atacou bastante o Palmeiras, criou situações de gol, mas acho que dessa vez vai ser um Atlético mais retrancado mesmo, pela forma como o Flamengo joga, especialmente em casa. O Flamengo deve sair matando, pressionando muito e o Galo se defendendo. Vai depender aí de contra-ataque, jogadores velozes com os quais eventualmente possa contar. O Atlético não terá, acho que 4 jogadores, né, que estiveram à disposição domingo que não vão poder participar desse jogo. Muito bem, Piperno, franco favoritismo para o Flamengo, né? Acho que o Flamengo vence com alguma dificuldade, né? Vai enfrentar um ferrolho mineiro aí, mas acho que ganha. Muito bem, meus amigos. Dito isso, por hoje é só, sempre uma honra, Mauro César. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã? Aí sim, então amanhã Mauro César Pereira estará conosco. Fábio Piperno, tamo junto. Sim, senhor. Conto com o senhor também. Claro. Um grande abraço a todos. Muito bem, Lucas Herrero, sempre voando na produção, Bernardo Ramos, e eu já vejo aqui, cadê? Ronald Jimenez, Aninha, Oi. meio-dia, 59 virou. Tá tudo bem? Um em ponto. Tudo tranquilo? Aqui tudo O Milton ficou preso no dentista. E aí, Ronald, tudo bem? Tudo beleza, Romano, tudo em cima. E aí, empolgado agora com o brasileiro, começamos a ter rodada no meio da semana. Ué, não, né? Não? Não. E amanhã, hein? Tá ansioso pra amanhã? Se quiser alguma coisa, tem que ganhar do Santos na Vila, ué. E aí? Né? Faz jus ao resultado do primeiro turno, quando foi 4-0 jogando muita bola, mas não vejo essa perspectiva, não. Você já está confiante no novo treinador ou ainda está uma interrogação? Não, nunca estive. Você é um crítico, né? Desde antes, né? Quando começaram a cogitar. Muito bem. Aninha, aqui que o ouvinte da Rádio Bandeirante pode esperar na próxima hora? Já vai falar de bastante coisa daqui a pouquinho. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, Ronald, que a gente tem uma reportagem para falar sobre uma lombada que foi colocada pela metade numa pista. Já viu isso, Romano? Só de um lado da pista? De um lado tem, do outro não? Mas qual o critério? Então, o critério é que não há critério. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. E claro, a gente vai ter a reportagem falando de Brasília, tem o presidente Jair Bolsonaro falando sobre o óleo, né, que misteriosamente apareceu no litoral do Nordeste e ninguém tem certeza ainda de onde veio. É, uma lástima, né? O nosso colega, o Cris, que esteve de férias recentemente no Nordeste, comentou isso comigo. Tristeza total e absoluta ver aquelas praias maravilhosas contaminadas dessa forma. Pois é.
Agora sim, meus amigos, fico por aqui, mas não sem antes deixar meu singelo recadinho. Hoje tem, hein? O programinha da família brasileira. Só as lendas, Cabeça Dimo, Edros Mão de Tesoura, Guilherme Palese, Vinícius Bueno, Gabizita, Rudi Landucci, Cabeça Dimo. Já falei todo mundo, né? Não. E hoje, a volta das férias dele, né? Ele voltou, sim, depois de um longo inverno. O Paulão Responde. Verdade. Toda terça-feira, o nosso guru, nosso oráculo, tirará suas dúvidas existenciais, viu, Lucas? Ele veio com uma mala diferente hoje. Como assim? Deixou o pessoal meio apreensivo, mas ele tá bombástico hoje. Tá certo. Então, imperdível a partir das 7 horas da noite. Conto com a sua audiência. Tudo isso com este humilde apresentador latino-americano que vos fala. 1 hora, 2 minutinhos. Buenas tardes e hasta mañana. Atenção, rede. Esse foi De Primeira, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 8 de outubro de 2019. A Polícia Rodoviária Federal anunciou que vai intensificar a vistoria de carretas que entram no Brasil pela ponte Tancredo Neves, fronteira com a Argentina, com vistorias também no período da noite. No que vai do ano, a PRF já fez 11 edições da Operação Cruz e Seguro, com 58 veículos de carga recolhidos por más condições de circulação e a lavratura de 469 autos de infração de trânsito. Na noite de quinta-feira, 2 carretas se envolveram em mais um acidente em plena Avenida das Cataratas, o principal corredor turístico de Foz do Iguaçu. A colisão ocorreu poucos metros antes do trecho de descida em direção ao Boici, onde no ano passado uma pessoa morreu em acidente no local. O presidente do MDB do Paraná, João Arruda, estará nesta quarta-feira em Foz do Iguaçu para assinatura de filiação do vice-prefeito Newton Bobato ao partido. O ato está programado para a hora do almoço no Hotel Internacional. Logo após, João Arruda e Newton Bobato vão conversar com a imprensa e explicar o motivo da filiação ao partido. João Arruda confirmou também que o MDB pretende lançar candidaturas próprias a prefeito nos 36 maiores colégios eleitorais do Paraná, incluindo o Foz do Iguaçu. Newton Bobato era filiado ao PCdoB e está sem partido desde o final do ano passado. Ele concorreu ao cargo de deputado na eleição de 2018. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro. Falamos ao vivo diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, onde temos no momento 29 graus. E estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Evolutivo, Conversando a Gente Se Entende. Nosso programa semanal. Para você que nos ouve e nos assiste aqui na RCI, seja muito bem-vindo. No comando hoje eu, Cirlei Gurgel, e juntamente com os meus amigos Leonardo Rodrigues e Wilton Gunsa, vamos juntos até às 14 horas. Boa tarde, professores. Olá pessoal. Boa tarde a todos. E no apoio técnico, nosso amigo Davi. Nosso tema de hoje é maturidade. Para você, maturidade tem idade? O que você acha? Dê sua opinião, participe, pois conversando a gente se entende. Lembre-se, não tem pergunta boba se a intenção é séria. Então fique à vontade a participar e a compartilhar com a gente aí todos os seus comentários, as suas ideias e também as suas vivências relacionadas à maturidade ou os relacionamentos ou ações, atitudes que de alguma forma demonstram imaturidade. Compartilhe aqui conosco. E você pode interagir também, nos acompanhar com imagens ao vivo aqui do estúdio, da Rádio Comunicadora Iguaçu, 1320 AM. Interaja também através do nosso WhatsApp. Anote aí,
Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. É isso aí. E aplicativo gratuito Sempre RCI, site semprerci.com.br, Facebook, Rádio RCI Iguaçu e também pelo telefone 3523-2211. Entre em contato direto aqui conosco. E lembrando que esse programa é uma idealização dos pesquisadores, professores, voluntários do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que há mais de 3 décadas estuda, trabalha pesquisas com fenômenos da consciência, dos seres humanos, e então também com o fenômeno da projeção consciente. E aí, o nosso programa de hoje traz esse tema sobre maturidade. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer um convite aqui aos voluntários e também a toda a população de Brasília, para um evento que vai ocorrer amanhã, dia 9, no Jardim Botânico, às 15 horas, um evento sobre a paz, onde ocorrerá um hasteamento da bandeira da paz, e nós recebemos esse convite através da pesquisadora, escritora e atriz Maria Paula. Ela estará presente no evento e convida aí a todas as pessoas que se interessarem, né? A paz, que é também um dos focos de pesquisa e de ampliação aqui do Instituto, do IIPC, nesse movimento da cultura da paz, ok? E também hoje, dia 8/10, é o dia do nordestino. Então, eu gostaria de mandar um grande abraço aos nossos amigos Samuel, Alcineide, Thales, Hermânia Ribeiro, Guilherme, Clara, Jacira e toda a equipe de voluntários do IPC Salvador. Porque hoje é dia do nordestino, não é isso, Wilton? Nosso Isso amigo mesmo. nordestino aqui. Sim, eu que vim de Salvador, né? Então, essa data, ela é homenagem ao cearense, ao poeta, compositor e cantor cearense Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Assaré. Ele é autor de um poema muito bonito chamado A Triste Partida. Eu tive a oportunidade de conhecer a obra dele há muito tempo atrás, né? Tem um livro chamado Canta Lá, que eu canto cá, e o cara é fantástico, é um poeta assim de primeira linha, né? E esta lei foi proposta, esse dia foi proposto por São Paulo, em 2009. Mas também hoje é um dia especial para o pessoal que mora em Céu Azul, aqui no Paraná. Nossos vizinhos, Nosso né? vizinho fica a 92 quilômetros de Foz do Iguaçu, e hoje a cidade está completando 53 anos, né? Também é um dia especial, aproveitando, já que estamos falando da data de hoje, né? Foi o dia que o José Saramago, um escritor português, foi o primeiro escritor português a receber o Prêmio Nobel de Literatura, em 1998. Uma das suas obras mais conhecidas é o Ensaio sobre a Cegueira, que foi publicado em 1995. Inclusive já virou filme, premiado e tudo mais. E hoje também é uma data de outro nordestino. É a data de nascimento do Catulo da Paixão cearense. Ele nasceu em 1863 em São Luís, no Maranhão. E morreu em 1946 no Rio de Janeiro, aos 82 anos. E ele é um músico que alguns dizem que é o hino nacional brasileiro, popular brasileiro, que é a música Luar do Sertão. Sim. Então ele é autor dessa música, que é belíssima, a música Flor Amorosa e outras composições também. E outro nordestino aí. E lembrar o seguinte, que o nordestino, né, em São Paulo chamam todos os nordestinos de baiano. E no Rio de Janeiro chamam todos de Paraíba, né? É paraibano, ó, Paraíba. Então, são formas carinhosas que as pessoas têm de se referir aos nordestinos, né? Que estão por todo o país também, ajudando a construir esse país, né? Muito bom. E aí também nós tivemos uma enquete aí nas nossas redes sociais, né, no Facebook do IPC, com as seguintes perguntas. O que faz com que algumas pessoas sejam maduras desde cedo e outras tenham comportamento infantil até a adultidade ou a velhice? Você acha que a idade traz maturidade? Nessa enquete, 63 pessoas participaram e nós tivemos 13% responderam que sim, né, que a idade traz maturidade, e 87%, a grande maioria, responderam que não. E aí nós temos alguns comentários que eu gostaria de falar aqui, da Maria Paula Morelli. Ela comentou: maturidade tem a ver com nossas vivências anteriores e o desenvolvimento contínuo dessas memórias, aperfeiçoando-as, né, e agradece. Elusiane Prins:
muitos filhos vêm para terminar de criar os pais. A Elizabeth Lefone fala, maturidade não tem idade. E Felipe de Sá, claro que tem idade. Quem diz que não é puro endossamento do ego. Então, esses são os nossos comentários, e aí eu passo aqui para os nossos professores nos responder. E aí, a idade pode ser uma unidade de medida da maturidade? Eu penso que a gente espera, ou a gente gostaria muito que quanto mais a pessoa fosse fazendo aniversário, fosse passando o tempo, ela se tornasse mais madura. Mas isso não é uma regra, né? Tem muita gente idosa que a gente espera que com a experiência que ela ganhou ao longo da vida, ela tivesse uma maturidade para se colocar, uma maturidade para lidar com as pessoas, e não é isso que a gente vê frequentemente. Então, tem a maioria, eu acho, que tem traços de infantilidade até, né? Eu posso falar de um exemplo, tem a Enciclopédia da Conscienciologia, né? Para quem não sabe, todo dia, gratuitamente, de 12h30 às 14h30, tem um pesquisador apresentando um verbete, um tema de pesquisa pessoal. E a Marise, minha esposa, minha dupla, ela está escrevendo um verbete que chama Geronte Infante, que é exatamente para falar dos idosos que teimam em permanecer infantis, se vitimizando. Em vez de eles somarem com as pessoas, eles oneram as pessoas. Então, isso é importante. E aí, agregando, com a Maria Paula que você falou, né, ela disse aí, nossas vivências anteriores que vão ajudar, se a gente for aprendendo com elas, a ter mais maturidade. Ou seja, a gente está falando das várias existências, da multiexistencialidade. Essa não é a nossa primeira vida, não será a última, até a gente aprender muita coisa. Então, diante disso, às vezes uma criança tem mais maturidade do que uma pessoa de mais idade. Eu vejo o seguinte, que maturidade é saber lidar com as situações da vida. Então, a todo instante, estamos sendo convidados a decidir, a tomar um posicionamento, a caminhar. Então, como vai ser esse caminhar? Qual a visão que vamos ter dos efeitos das nossas ações? É uma prova de maturidade. E aí, pegando o que Leonardo falou, eu vejo que uma das fontes de maturidade é o que nós trazemos de outras vidas passadas. E o interessante é que muita gente não tem noção de que o comportamento, o senso, o discernimento, a tranquilidade para decidir as coisas é fruto não dessa existência. Ela acha que isso é natural, é dela. Não, é uma conquista dela, muitas vezes a duras penas de muitas vidas passadas. E outras realmente já desenvolvem durante essa vida, dadas as situações do que ela passou, né? Então eu vejo que as fontes dessa maturidade podem ser três. Podem ser do próprio passado dela, das vidas passadas, do que a vida provocou, ou seja, imagine uma pessoa que cedo teve que sair de casa, que cedo perdeu os pais, que cedo teve que lutar pela sustentabilidade, é uma pessoa que cedo, ela às vezes nasceu numa situação de penúria, mas ela tinha um senso, a fome de saber, de querer, de transformar o mundo. Então, ela cedo começou a correr atrás disso, né? E tem uma fonte que a gente pouco fala, que é das fontes extrafísicas. Consciências extrafísicas, que estão no extrafísico, e que provocam, às vezes, situações na gente que nos obriga a lidar, a amadurecer. Por exemplo, uma pessoa que tem um parapsiquismo muito forte, muito ampliado, ela perceba muita outra realidade. De repente, ela vai estar sendo posta em contato com outras situações existenciais que se ela não tivesse aquele parapsiquismo, não perceberia. Então, ela se vê obrigada a lidar com outras consciências, com outras situações, lidar com seus próprios medos, né, para enfrentar tudo isso. Então, é um leque muito grande e que vale a pena a gente aprofundar, né? É verdade. E quando a gente fala de imaturidade, parece que a gente pensa ou nos remete assim a crianças, né, ou adolescentes birrentos, e que de alguma forma apresentam características, comportamentos que condiz sim aquela idade, mas que são exigidos pelas pessoas mais velhas ou aqueles cuidadores que tenham assim atitudes mais maduras ou, né, uma educação, um comportamento assim mais assertivo, mas que às vezes sim, para aquela idade ela, né, já consegue, já comporta, do tipo, se vestir sozinha, tomar banho sozinha, escovar o dente sozinha, né? E às vezes exige aquilo, algumas crianças mais novas conseguem fazer tudo bem tranquilamente e outras
com a mesma idade, né, não conseguem. Então, esse parâmetro, e a isso a gente vê com as pessoas já que deveriam sim demonstrar, e pelos comportamentos, pelas ações, pelos pensamentos e pelas energias, esse nível mais sério de maturidade, né, de organização nisso. Você está trazendo uma coisa, Cirlei, que é que a maturidade está muito ligada ao nosso processo cognitivo, intelectual, mental somático, né? Então, quando você trouxe esses exemplos, ou seja, a pessoa que não sabe cuidar do seu corpo, não sabe se vestir, não sabe cuidar da própria saúde, mostra que ela tem maturidade somática. Uma pessoa que não conhece as suas próprias energias, não sabe lidar com os ambientes, as variações os processos de vampirização, ou de doação de energia, ou de assistência, ou não, ela não sabe lidar com as energias, é uma prova de maturidade. Aquela pessoa que só não sabe, não tem controle sobre as suas emoções, né, que só não sabe lidar com as variações de humor, e não sabe lidar com o destemperamento de quem está ao lado dela, mostra também a falta de maturidade. E aí você traz uma coisa que eu também acho muito legal, é o seguinte: uma prova muito grande de maturidade é o forte egocentrismo. Então, uma pessoa que pensa somente nela, nos desejos dela, nas vontades dela, nos controles que ela quer ter sobre o mundo, é um indício também de profunda imaturidade. Ao passo que uma pessoa madura, ela busca justamente o contrário, né? Um pensamento mais amplo, né? Então, é muita coisa aí. Eu acho que tem essa questão por exemplo, você falou da birra, né? E associou a imaturidade. Quantos das pessoas adultas, né, não fazem birra? Às vezes a gente até faz umas birras de vez em quando, demonstrando nossa imaturidade, né? E aí uma coisa que é interessante, você vê, uma coisa que é básica, que eu acho que a nossa sociedade, né, de uma forma geral, precisa amadurecer, é que a gente será que a gente ainda fala mal ou pensa mal das pessoas? Falar mal e pensar mal das pessoas é sinal de maturidade ou de imaturidade? Quais as consequências disso? O que a gente gera no outro? Quem que a gente convida para estar próximo da gente extrafisicamente? Que tipo de consciências, mais maduras ou mais imaturas, quando a gente está falando ou pensando mal de alguém? E tem aquela palavrinha, né, que a gente usa, que é um neologismo, uma palavra nova, que chama pensene, pensamento, sentimento e energia. Se eu falo ou penso mal de alguém, que tipo de sentimento que eu estou tendo, como o Wilton está falando? É um sentimento mais maduro, ou um sentimento de raiva, ou um sentimento de vingança, ou um sentimento de menos-valia, ou de inveja, o que seja? E que tipo de energia que eu estou gerando nisso? Então, a gente está afetando os ambientes de que forma? E aí eu faço uma reflexão. A gente deixa rastros positivos ou negativos por onde a gente passa? Isso talvez seja um parâmetro para avaliar a maturidade da gente com os resultados dos ambientes que a gente deixa, né? Como a gente deixa as pessoas. Excelente indicativo, né? De que forma a gente pode avançar no nosso processo de não pensar mal do outro, pensar mal de si, fazer melhorar ainda todo o efeito disso nos ambientes. Mas para você que nos acompanha, estamos aqui no nosso programa Papo Evolutivo. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, voltamos já. Não saia daí. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. O Consalter está de aniversário e para comemorar muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 8 de outubro. Batata Mona Lisa especial, quilo, R$ 1,39. Ovos vermelhos a dúzia, R$ 2,99. Tempero verde a unidade ou almeirão maço, 49 centavos. Coco verde a unidade, R$ 1,99. Óleo de soja Coamo 900 ml, R$ 2,89. Peito de frango com osso congelado, quilo, R$ 4,99. Bife posta vermelho, quilo, R$ 14,98. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, há 43 anos com você, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe, é na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130.
O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos de volta, então, para você que está entrando agora, estamos no ar e ao vivo aqui também nos estúdios da Rádio RCI com o nosso programa Papo Evolutivo, Conversando, a gente se entende. Nós agradecemos aqui a turma do Facebook, temos vários comentários, várias perguntas aqui, o Maximiano Duarte, a Elusiane Prins também, eu comentei o seu comentário, Elusiane, obrigada pela participação, Guilherme Pio, tema muito legal, ele comenta, e ele faz uma pergunta aqui. A gente já até, né, mas ele amplia um pouquinho mais, a gente até falou sobre isso. Qual o parâmetro de medida da maturidade? Seria o Pensene? Eu acho que tem muitos parâmetros para avaliar a maturidade de alguém. Eu acho que o Pensene, que é o pensamento, o sentimento e a energia, esse somatório, né, eles são parâmetros importantes. Você vê que o Wilton, no bloco anterior, ele falou do holossoma, né? Uma pessoa, ele expressa a maturidade dela com os cuidados que ela tem, com o veículo físico, com o veículo emocional, com as energias e com a forma de se expressar com o mundo. E aí, nessa expressão, outro parâmetro que eu acho que é de maturidade, que a gente pode fazer uma listagem aí, eu acho que mais de 100 itens, seria a convivialidade. Como que a gente convive com as pessoas? A gente sabe lidar com as pessoas imaturas, a gente estava conversando aqui antes do programa, a gente sabe lidar com as pessoas imaturas, quando elas estão errando? Qual é a melhor forma? A gente se porta bem quando a gente é exigido emocionalmente, quando a gente é criticado. Então, a gente tem maturidade para lidar com as críticas pessoais. Então, tem N parâmetros, né, de convívio, de assistência. Eu acho que uma pessoa que está mais madura evolutivamente, eu já estou qualificando, né, adjetivando a maturidade. Eu acho que uma pessoa que está mais madura evolutivamente, ela está pensando em ajudar os outros, ela está pensando no que é melhor para todos, não no que é melhor para ela, especificamente. Então, a gente tem muita coisa para a gente abordar aí, né? Então, a gente está fazendo um recorte nesse cenário. Eu teria mais um recorte, que seria a questão da teaticidade, a junção da teoria com a prática. Uma pessoa madura, ela sabe fazer as duas coisas. Ou seja, ela não somente sabe, mas como ela executa. E ela não precisa dizer que está fazendo. As pessoas observam o que ela faz. Exemplo, né? E comprovam o resultado da ação daquela pessoa. Então, isso eu acho nas coisas mais sérias, porque vai mexer com o processo nosso de autocorrupção. Aquilo que você fala aquilo que você diz e não faz. E é muito comum. Então, a pessoa madura, ela não cai mais nessa situação. Ela busca essa coerência íntima, né? Eu concordo, e eu vejo que tem um aspecto do equilíbrio emocional também na pessoa madura. Sim, verdade. Então, ela não se altera, ela consegue falar com a energia que ela precisa falar, naquilo, né, naquela situação, até da situação imatura, né, que é o que a pessoa representa ali. Às vezes é uma pessoa que você gosta muito, mas você observa que as atitudes, o comportamento, né, o jeito de ser está imaturo. E aí a pessoa mais madura vai ter exatamente esse equilíbrio, né, o exemplo e essa energia ali para não alterar a outra pessoa que você está querendo ajudar, potencialmente. Você vê, né? Isso é interessante você estar falando, porque o que a gente vê no dia a dia é que falta maturidade para a gente de uma forma geral. Você vê, você liga a televisão, ou os comentários, às vezes, no WhatsApp, né, nos e-mails, um monte de coisa, um criticando o outro, um monte de coisa negativa acontecendo, né? E claro que isso reverbera, isso reflete o quanto que a gente precisa evoluir, o quanto a gente precisa amadurecer, e eu acho que isso chama a nossa atenção para que a gente invista nessa questão de querer se melhorar, de querer ser mais maduro, né? Porque aí a gente vai poder dar exemplo, como vocês estão falando. Talvez o exemplarismo seja outro ponto importantíssimo de maturidade, né? Aí, Luziane Prins, ela faz uma pergunta aqui, boa tarde a todos. Então, mora em Palhoça, em Santa Catarina, pergunta: por que os homens têm fama de amadurecer mais tarde do que as mulheres? E aí, maturidade ou imaturidade tem sexo? Pergunta aí os professores. Bom, o que é que eu percebo? O ginossoma, né, o corpo feminino, ele sofre por transformações em maior
quantidade de vezes do que o homem. Ou seja, uma jovem, uma criança de 9 anos, 10 anos, ou uma pré-adolescente de 11 anos, já começa a entrar no processo da menstruação. Então isso obriga toda uma reestruturação da cabeça dela, por conta hormonal. Mas, ao mesmo tempo, quando ela começa a ter que lidar com as dores, né, do ciclo menstrual, se tiver TPM, essas coisas todas, ela vai começar a ter que aprender a lidar com dor. Aos poucos também, ela começa a ser estimulada desde criança a brincadeiras que já simulam uma vida adulta. Você brincar de casinha, com boneca, de cuidar do bebê, essas coisas todas. Coisas que, muitas vezes, ela já cedo é chamada também para ajudar nas tarefas de casa. Então, sinto que todo o contexto social, biológico, acaba facilitando esse processo de amadurecimento da mulher, do ginossoma, né? Então, isso eu percebo muito. E aí o que acontece? Apesar delas terem essa evolução, muitas vezes o processo emocional delas também não é tratado da mesma forma. Ou seja, o ginossoma ele sente muito mais as variações de humor do que o androssoma, o corpo masculino. Mas às vezes a gente desmerece, acha que é uma banalização. Ah, a mulher chorona, a mulher frágil, qualquer coisa, é muito sensível. Não percebendo que ela, na verdade, ela está exercitando a dimensão emocional. E o que acontece no futuro? A mulher é muito mais fácil dela ser empática, de sentir a dor do outro, ela é muito mais fácil de entender, de conversar, de adentrar isso aí. Então, existe um preconceito, mas, na verdade, é um processo que a mulher tem isso antes. Quanto ao androssoma, o que vai acontecer? O homem vai depender do nível de sensibilidade dele. Então, o nível de abertismo dele para enxergar essa alma mais feminina nele também. Ou seja, o nível de sensibilidade, de ouvir, de entender as coisas. E, muitas vezes, mesmo que ele não sinta as dores de uma menstruação todo mês, mas ser empático com aquelas que sentem e começar a ficar atento, às vezes, às dores do mundo. E aí o que acontece? O homem, pela via racional, ao perceber, ao estudar as dores que acontecem no dia a dia, ele também começa a ganhar um nível de maturidade. Mas só que demora um pouquinho mais, né? Mas, no final do processo, os dois vão caminhar lado a lado, né? Eu acho que nessa questão social, a mulher é exigida mais cedo, realmente. O homem, ele é tratado de forma mais assim... ganha mais mordomia, mais solta. Eu acho que isso a gente deveria, desde cedo, na minha visão, trazer a responsabilidade para os dois, e os dois deveriam ser tratados iguais, inclusive nas tarefas do lar, no que fosse, né? Porque eu acho que muita coisa de machismo é aprendido na infância, e os deveriam ser tratados da mesma forma, independente da condição física, até porque essa não é a nossa primeira vida, e esse corpo que a gente tem hoje, quem tem o corpo de homem ou de mulher, na verdade, numa vida anterior pode ter tido o oposto, e quantas vezes a gente já veio como homem ou como mulher? Então a gente vai ser exigido a amadurecer com os dois olhares, tanto masculino como feminino. Então eu acho que a gente precisa investir muito na forma de lidar com a mesma intensidade, com o mesmo cuidado, exigindo as mesmas coisas, tanto do homem quanto da mulher desde a infância. Eu acho que trazer essa responsabilidade mais cedo vai ajudar a ter mais maturidade. Afinal, a maturidade é para todos, né? Pra a evolução é para todos. É verdade. Então, em algum nível, em algum momento, em uma velocidade, aí é a consciência que vai colocar essa dinâmica para ela no processo evolutivo, não é? E aí eu trouxe aqui alguns traços de maturidade para a gente comentar também, a gente fazer o contraponto de que forma, né, e se enxerga muito esses traços de maturidade, principalmente nas relações. Né, nas relações de trabalho, escola, família e tudo mais. Então, algumas atitudes imaturas. Essas atitudes podem afetar principalmente, né, o processo de relacionamento. Mas uma delas as pessoas imaturas generalizam que todas as pessoas são iguais. Elas também se preocupam muito, demasiadamente, com as redes sociais. Elas tentam chamar a atenção com roupas, carros, acessórios eletrônicos, né, e tudo mais. Querem ser, na verdade, decifradas ou do tipo, olha, me entendam, né? Você tem que fazer um movimento de me entender e me compreender. Culpam, às vezes, o outro, seus parceiros também, por tudo, não é? Dependem de terceiros também para motivar e por aí vai. Não é? Vários aspectos imaturos. Então, de que forma a gente poderia, assim, identificar ou fazer o contraponto com essas atitudes imaturas, né? E fazer aí esse balanço. Teve uma palavrinha que você usou que eu acho que é bem
importante, porque eu acho que na nossa sociedade a gente é especialista, de uma forma geral, somos especialistas em culpar os outros. Eu acho que o primeiro sinal de maturidade é quando a gente assume a responsabilidade por tudo que acontece a gente. Às vezes a gente vai ser vítima de uma situação, sim, mas qual a origem daquele cenário que a gente montou para a gente? Começou isso em outra vida? Se não tem uma explicação nessa vida e você sofreu algum trauma, alguma questão, provavelmente tem uma explicação em outra vida. Então a gente precisa ampliar, usar uma lente maior, né, considerando as várias existências, para a gente começar a tentar ressignificar aquelas dificuldades. Mas assumir a responsabilidade sobre a sua condição emocional é muito rica, é muito importante. Eu vou dar um exemplo simples. Quantos de nós aqui, quantas das pessoas estão nos vendo e ouvindo, não escutaram falar assim, eu sou assim porque minha mãe fez isso, eu sou assim porque meu pai não fez aquilo, eu sou assim por causa disso, homem não presta, mulher não presta. Então, na verdade, a gente precisa pegar a chave do nosso bem-estar íntimo na nossa mão e responsabilizar sobre tudo que acontece, porque nossa felicidade depende só da gente. Nosso bem-estar íntimo depende só da gente. E eu acho que isso tem a ver com a questão de maturidade, para a gente lidar com os cenários, com as pessoas e tudo mais. E só mais uma coisa. Eu acho que independente do que fizeram com a gente, o que interessa é o que a gente faz com o que fizeram com a gente, né? Então, se mantenha íntegro. Alguém desqualificou você, alguém fez uma crítica negativa, exacerbada, alguém fez fofoca, o que seja, não se suje por isso. Se foi você que errou, é a primeira pergunta. Se não foi você que errou, fique em silêncio. Se der para falar alguma coisa, ok. Se não der, fique em silêncio. Vá mantendo o seu exemplarismo, que a vida dá voltas, né? Do que você falou, Cirlei, o que me chamou a atenção, assim, a questão da atenção excessiva à opinião do outro. Então, acho que isso, muitas vidas são abortadas, são desperdiçadas, porque a gente fica muito preso ao que os outros vão pensar da gente, o que os outros vão achar da gente, ou do que eu tenho que me mostrar para os outros, né? Eu tenho que mostrar que estou bem, que estou feliz, nas redes sociais saio com um sorriso maravilhoso, mas ninguém sabe as dores que você está vivenciando ali por trás. Então, e aí o que acontece? A gente tem que ter cuidado para não ficar no meio do caminho, porque tem esse lado que a pessoa presta atenção demais aos outros, e pode ter na outra ponta, outro extremo, a pessoa que se acha que é o rei da cocada preta, que é o dono da verdade, que tem que ser do jeito que ela pensa, que ela quer, não tem processo de empatia. Eu acho que tem que ser o caminho do meio. Ou seja, eu tenho que saber o que é que eu penso, o que é que eu quero, o que eu sinto, como eu quero me manifestar no mundo, mas ao mesmo tempo ficar aberto assim, o que será que o outro tem a contribuir comigo? Será que quando alguém fala alguma coisa para mim do meu comportamento, não é algo a ser ouvido, a ser pensado? Não é que tem que ser acatado, mas eu posso parar para refletir, será que aquela pessoa não pode estar certa também? Ou será que aquela pessoa está pensando algo que eu nunca pensei antes? Às vezes é uma visão de mundo, e se você para escutar o outro, você vai, também tem essa outra alternativa, nem todo mundo pensa igual a mim. Então essa arrogância, eu chamo a arrogância do saber, de achar que o mundo tem que ser do jeito que você imagina, que você acredita, é uma prova muito grande de maturidade. E cabe a gente saber ponderar isso aí, né? A flexibilização mesmo, né? Muito bom aqui o nosso papo de hoje. Não saiam daí, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais dicas de como alcançar a nossa maturidade aí. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h34. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial.
Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos de volta aqui ao nosso Papo Evolutivo de hoje com o tema maturidade. Tem idade? E nossos agradecimentos aqui à turma do Facebook que está nos acompanhando. A Melissa Wisniewski que entrou, o Joldelmar Correia, o Marcos Menezes, muito obrigada aí pela participação de vocês. O Tiago Lisboa assistindo aqui do Pará, muito legal, Tiago. Sônia Maria Coelho Marques, boa tarde, de Campo Grande. E nós temos aqui também a Lídia Pelim, ela, né, faz um comentário e algumas questões aqui. Já querendo fazer reciclagem, poder saber o que tem que mudar é uma forma de maturidade. Equilíbrio, pensene, perdão, tudo é forma de maturidade. Se melhorar cada vez mais, lutar contra o orgulho, o egoísmo e outros. Isso é um pouco de maturidade. Por que ter um esforço constante, não é? Esse trabalho realmente de reciclagem, de busca, de mudança, é algo assim bem constante mesmo. A Udila Gutierrez entrou também, de Porto Alegre. A Lídia, ela faz uma pergunta aqui, é Lídia Pelim. Sou de Vacaria, né, do Rio Grande do Sul. Por que às vezes só pela dor amadurecemos? É porque a gente é bobo mesmo. Na verdade, o que é que acontece? Você falou aí um monte de coisa legal, a importância da reciclagem, mas para pensar o seguinte, né? Uma reflexão para todos nós que você está trazendo. Quanto tempo a gente para refletir sobre a nossa realidade, o que a gente precisa amadurecer, sobre a reciclagem da vez, o que é que a gente precisa fazer para se melhorar? Quantas horas a gente pensou na última semana sobre isso? Ou quantas horas a gente pensou desde o início do ano sobre isso? Então, eu acho que a gente pensa pouco, a gente reflete pouco sobre a nossa realidade, sobre o que a gente quer. Mas o processo evolutivo, ele está aí, presente. E independente da gente estar no fluxo ou contra ele, esse processo evolutivo, ele vai, vamos dizer assim, dar as cartas do jogo. E aí vem as dores. Na verdade, a gente não precisa das dores para amadurecer. As dores são a consequência de algo que a gente não viu, mesmo querendo se melhorar, ou a gente nem está aí mesmo, e as dores vêm para acordar a gente para um cenário. Ou seja, não é punição, é naturalmente consequência das nossas imaturidades. Então a dor, ela expressa algo que a gente não deu atenção anteriormente. E aí vem as crises, né, existenciais e tudo mais. Então vou dar um exemplo simples. É aquela pessoa que eu falo isso em alguns cursos, mas assim, a pessoa fuma. Hoje uma pessoa que fuma, ela tem um prognóstico que não é muito saudável ali na frente. E ela sabe disso. E às vezes ela mesmo assim, ela, né, fuma. Eu fico impressionado que as pessoas pegam a carteira de cigarro, né? E tá lá escrito que causa câncer e tudo mais, a pessoa continua fumando, não tá nem aí. Mas fumar é a mesma coisa que guardar uma mágoa, ou que guardar um ressentimento, ou querer se vingar de alguém. É como fumar um cigarro. Você tá lá com aquele mal-estar carregando o tempo inteiro, achando que o outro vai se prejudicar. Pode até ser, você joga energia no outro, mas você se intoxica. E isso vai trazer consequências. Isso pode desenvolver doenças. E aí as pessoas acham que é o acaso, que não tem uma origem, que essa dor ela não merecia. Se está passando por uma dificuldade, tem uma origem na gente. E é isso que a gente tem que investigar. Respondendo, eu acho que é o seguinte, a gente fica na dor porque a gente muitas vezes não quer sair da zona de conforto. Outro viés bom. Então é um processo de acomodação. A tendência do ser humano é se acomodar. Então, só que o que acontece? Aí eu vejo a grande diferença entre a pessoa mais madura e a imatura. A imatura, ela fica esperando que a vida provoque as marolas. E aí ela reage, e muitas vezes a dor vai ter uma função. Que função é essa? Não é de punição, nem nada disso. É apenas de alerta. Se algo está me incomodando, é porque eu tenho que dar atenção a este ponto. É algo que eu tenho que ter um olhar especial. E a diferença vem para a pessoa mais madura. A madura, ela não espera que as coisas aconteçam. Ela provoca. Então ela provoca as marolas, provoca as mudanças. Ela cria desafios para ela. E aí, só que aí eu faço um alerta. O desafio tem que ser medido também, tem que ter um certo nível de controle, porque de repente aquela pessoa que é riscomaníaca, que ela se atira de qualquer jeito, né, faz esportes radicais com risco de vida, e aí não é tanto uma pessoa que está tentando romper seus limites, mas... Riscomania e maturidade no osso. No osso mesmo, né? Ela, de qualquer forma, pode morrer a ququer momento, através daquela atitude que ela está... Não, e na verdade ela está banalizando a própria vida, né? Então a pessoa madura, ela percebe o seguinte, não, a vida é uma experiência muito valiosa. Então ela é preciosa.
mas é tão preciosa que eu não posso ficar estagnado. Eu não posso ficar à mercê dela, eu posso começar a provocar e criando esses desafios evolutivos. São as autocrises, né? Mas é que muita gente fica com o auto e hétero nojo, no caso, né? E aí afeta a autoestima, acha que é só com ela, não são os outros, aí vem vitimização, e aí vira essa bola de neve imatura, né? E tóxica. E uma coisa que eu acho bem importante as pessoas perceberem é o seguinte, que todos nós estamos fadados a passar por situações difíceis. Ou seja, a existência é complexa, não é algo simples, né? E quanto mais a gente avança, mais evolui, mais complexas ficam as situações, mas a diferença do maturo e imaturo é que a gente aprende a tirar proveito de todas as experiências. Então, quais são as aprendizagens, quais são as autodescobertas, né? Quais são as autossuperações? Enquanto a pessoa imatura tende a ficar na birra, ficar no queixume, ficar no sentimento de culpa ocupando o outro e ficar se lamuriando, né? Que não adianta de nada, né? Aí nós temos a participação também da Letícia Pequeno, ela fala de José Bonifácio, São Paulo. Acredito que não transferir responsabilidades é fundamental na busca de maturidade, realmente. Perfeito. E o Giliar Samuel, ele pergunta, pensando na dupla evolutiva e maturidade, o que se deve observar e refletir se a mulher é mais velha que o homem? No caso, o homem com 22 e a mulher 26. Não quer dizer nada. Eu também acho que não né? quer dizer nada. É uma coisa que me chama a atenção a dupla, é aquela história das pessoas que começam um relacionamento procurando a sua metade, né? Metade da laranja lá. Dá até assim, me arrepia isso. Porque o que acontece? Você é uma consciência inteira e você vai trocar com outra consciência inteira. Não existe essa questão, é complementariedade, não de uma metade que vai te completar e você vai ser feliz plenamente, mas de alguém que você vai trocar, que você tem objetivos em comuns, que tem a questão de amadurecer, de querer evoluir, de querer ajudar mais pessoas. Então, acho que isso é um cenário importante, porque muita gente fica buscando alguém que se complete, que complete a pessoa. E, na verdade, você vai se completar e você vai trocar o que você tem de melhor com o outro. Acho que é ombro a ombro essa questão de dupla ainda. E pegando esse caso da diferença de idade, se você está preocupado com isso, você está preocupado com o que os outros vão pensar sobre isso. Pode ser. Ou seja, o seu lock é um lock externo. Na verdade, você vê que assim, encontrou alguém, não importa a idade. Tem que ver o nível de sintonia, de afinização, né, de companhia mesmo. Na hora que você vê a pessoa, você fala, não, essa pessoa que tem que estar comigo. E lembrar o seguinte, quantas vezes essa pessoa que você está reencontrando foi sua companheira ou seu companheiro em outras vidas? E é aquela pessoa que vê, de alguma forma acertaram, só que não chegaram no mesmo momento para dar continuidade a um processo. Pode ser. Então é uma coisa assim que a gente não dá para generalizar não, tá? E a dupla, assim, é um laboratório incrível de maturidade ou imaturidade, de reforços de traços também complexos. Quando ele falou, eu achei que ele ia falar assim, uma diferença de 15 anos. 15 mas anos, só 4, imagina, só 4 tá tranquilo, não tem, não é nada. não tem. Mesma idade. Porque a sociedade meio que cobra isso, verdade. né? Então tem que ter a mesma idade, O o homem homem tem que ser um pouquinho mais velho. Então, por isso que se choca quando se vê uma mulher mais velha, um homem muito mais velho, e isso realmente não tem nada a ver. Isso é uma maturidade social, né? Que bota essas regras que não tem muita exatamente. lógica, realmente. E assim como outras tantas regras, né? Verdade. Então, pessoas maduras, elas reconhecem a individualidade do outro, seja ele parceiro ou não, né? Colega de trabalho. E aí, assim, dentro da dupla dá para ou você ajudar a tua dupla, né, ter essa ajuda mútua ali no crescimento, no desenvolvimento de vários aspectos, né, conscienciais aí também. E aí nós temos também a participação do Cláudio Costa, ele manda um abraço aí pro amigo Wilton. Cláudio. Ele é do Nordeste. Nordeste, meu filho. E parabéns aí autor para do você, livro Cláudio. Evolução em Cadeia. É verdade. Muito legal. Cláudio, aí, um grande Cláudio abraço Costa. para você, meu filho. Muito Grande bom. abraço aí. E o seu Mari Souza também está aqui participando, né, falando excelente programa. Mas, enfim, seguindo ali nas nossas dicas de como desenvolver a maturidade, o que mais a gente pode... Não, tem uma coisa que eu gostaria de falar, que tá pode dentro falar, disso, querendo, que é o seguinte, é a pessoa demonstrar maturidade de uma forma bem falsa. Então, por exemplo, aquela pessoa que sempre aparece muito séria, muito carrancuda, fechada, ela só está fazendo encenação. Porque as pessoas acham que é uma pessoa madura, uma pessoa séria. Conversa fiada. Muitas vezes aquela pessoa que é brincalhona, que é espirituosa, que ela chega com bom humor nos ambientes, melhora o negócio, pode ser a pessoa mais madura daquele ambiente.
ela daquilo ali, mas muitas vezes ela usa aquilo ali apenas para facilitar o contato com os outros. Se você parar para conversar com ela, vai ver um nível de experiência, de abordagem da vida que nenhum outro você não poderia imaginar. Ou outra situação que as pessoas utilizam achando assim, o cara é maduro, é quando aquela pessoa que só fala de assuntos difíceis, né? Só fala de coisas complicadas, de teorias avançadas, coisas que ninguém pensou, pô, esse cara realmente é uma cabeça, é maduro. Nada disso. Quanto mais madura a pessoa, mais ela pega os assuntos difíceis e traduz numa linguagem fácil que se torna acessível a todo mundo. Porque o foco dela não é ela mostrar o quanto ela sabe, mas o quanto ela pode assistir a todo instante, né? Então, é muita coisa aí. E o quanto que a gente pode desenvolver esses aspectos na gente, porque talvez as pessoas congelem, não, isso é só para aquela pessoa que tem um nível, e até aquela figura se tornar um travão para ela, porque ela toma como uma figura de autoridade, de poder ir, né, e trava nos seus aspectos. Então, ser mais assertivo nesse desenvolvimento da sua maturidade, enfrentando e verificando que está todo mundo aqui no mesmo nível evolutivo Quer ver uma e situação pode alcançar. bem né? corriqueira, que mexe muito com isso? Digamos uma família em que a mãe ou o pai elogiem muito aquele filho. Aquele filho é o mais inteligente, é o que tira as melhores notas, é o que vai se dar bem na vida. E os outros começam a achar que nunca vão chegar àquele patamar daquele irmão tão estudioso assim. E é pura ilusão. Porque muitas vezes as pessoas estão criando uma imagem, projetando naquele filho suas frustrações, aquela pessoa acaba até assumindo isso. E se a gente for observar na vida, pode ser que aquele que ninguém dava atenção é o que se torne a pessoa mais madura, mais equilibrada, que tenha mais sucesso na vida. Às vezes, que saiba superar com mais facilidade todas as situações, né? É isso aí. Mas, enfim, daqui a pouco a gente retorna aqui para o nosso papo. Vamos ao nosso último break. Fique aí, voltamos já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, estamos de volta aqui com o nosso Papo Evolutivo de hoje. Conversando, a gente se entende com o tema Maturidade tem idade? E afinal, o que é maturidade? A gente falou bastante, né? Aspectos imaturos e tudo, mas eu vou ler aqui a definição da maturidade. Então, define-se maturidade pelo conjunto de experiências que possibilitam a aquisição de conhecimentos, a sua reflexão acerca dos mesmos e a aprendizagem. São essas experiências que encorajam as defesas emocionais, uma maior capacidade para pensar, para medir as consequências dos nossos atos e para, de certa forma, prever o que pode acontecer quando se faz algo. Então, isso é definição de maturidade. A gente podia colocar aí um pouquinho mais e botar sobre o processo evolutivo, né? Maturidade é quem está querendo se melhorar, quem está querendo ajudar os outros a se melhorarem, que está preocupado em ajudar as pessoas efetivamente, em qualificar a sua assistência, em fazer autoassistência. Tem muita gente que faz só para o outro, mas não faz para si. Então é um conjunto de fatores. A gente pode acrescentar o paradigma de uma forma geral aí, né? O olhar de trabalhar as energias para que você possa mexer nos ambientes, ajudar as pessoas, mesmo quietinho, sem ninguém saber. Então tem um cabedal de situações aí para a gente ampliar essa maturidade. Autopesquisa e reciclagem. Autopesquisa, não perfeito, é? Porque perfeito. Quando você identifica em algum nível esses traços de maturidades aqui que a gente trouxe,
pode começar por aí, nessa superação. Eu gosto muito da expressão tridotação consciencial. Perfeito. Né? Desenvolver a comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade. E aí, falando em comunicabilidade, me lembra o seguinte, uma pessoa madura, ela sabe como se posicionar, sabe como se colocar no mundo. E a gente vê assim, que muita gente se queixa que tem medo de falar em público, tem medo de se expor, medo do que é que vão achar dela. E a gente percebe que isso é uma prova de maturidade que cabe a gente correr atrás também. E mais disso, eu acho que o mais importante é o posicionamento. Você saber qual é a sua opinião. Você não tem que estar certo nem errado. Você não tem que ser dono da verdade. Mas qual a minha visão sobre tal tema? E isso obriga a gente a ter que estudar e ver, a ter algum pensamento, alguma reflexão sobre as diversas situações da vida, né? E não simplesmente ser engolido pelo que os fake news da vida vão passando pela gente, né? É verdade. E assim, na conquista de superar esses traços em algum nível, a reflexão é o mais importante, porque não adianta a gente ler, a gente estudar, se aquilo não vai gerar uma reflexão. E a gente percebe que a reflexão é que traz essa mudança, não é do dia para a noite. Sim, é um processo. Então, essa reflexão, essa ampliação, esse pensar e se acostumar com a ideia da superação, vai pelo menos no mínimo 3 meses. Porque a gente tem aí dentro do nosso processo cognitivo todas as sinapses que estavam acostumadas com aquele traço antigo. E até você incorporar, de fato, aquela mudança vai demorar. Mas não é difícil, não é impossível, está ao alcance de todos. É só querer fazer aí investir energeticamente, e atuar aí. Mas aí nós temos também a participação aqui da Dionísia, de Paris. Excelente programa e assunto importante. A Marise Barros também, ela fala, olá pessoal. E ela comenta e pergunta também. Amadurecer é pela lei do maior esforço? Nesse sentido, vocês podem falar sobre quais são os ganhos, as vantagens de amadurecer? Qual a cenoura para esse processo? Tem muitas cenouras, muitas cenouras. Uma boa cenoura é assim, imagina você estar tranquilo, intimamente, sem conflito íntimo, você em qualquer ambiente, você está tranquilo, pacificado intimamente. Imagina só esse cenário da gente estar tranquilo, independente do que aconteça. Eu acho que isso aí já é uma mega cenoura, pelo menos para mim é uma mega cenoura. E é lei do maior esforço, efetivamente, a gente só amadurece se a gente estudar, se a gente ler, se a gente aprender a trabalhar as energias, se a gente pensar no nosso processo evolutivo. Tem muito ferramental, tem muita técnica para a gente amadurecer. E o que eu acho que é mais sério disso tudo bote suas metas, não fique sem meta. Essa história de deixa a vida me levar, pule fora disso, bote suas metas para o que você quer e ações práticas simples para conquistar o que você quer. Então, se você quer trabalhar energia, vai fazer estado vibracional, vai fazer um curso sobre o assunto. Se você quer se projetar lucidamente, tem a escola de projeção lúcida, tem um curso que a gente chama de CIP, é o curso de introdução à projeciologia, tem em vários locais do país, em várias cidades do IPC, é um curso do IPC. Então, acho que tem muito ferramental. A gente tem que se perguntar o que a gente quer nessa história. Eu acho que isso é o mais sério. E lembrando sempre de pensar em qualquer cenário o que é melhor para todos e não o que é melhor para a gente. Isso eu acho que talvez seja um parâmetro de maturidade. Eu vejo assim a questão de mexer com 3 coisas, que é a questão do sistema de crenças. Ou seja, o tempo todo você está revendo o seu sistema de crenças, você está encontrando, percebendo os mecanismos de autossabotagem que você utiliza e os autoenganos. Então, naquilo que você tem a percepção e que não é bem aquela realidade, está além. E nisso, o parapsiquismo vem ajudar muito. Então, trabalha as energias, essa reflexão, o convívio com os outros, saber ter uma vida em comum com as pessoas, tudo isso vai ajudar esse processo. Para mim, assim, a cenoura maior é essa lucidez. É você querer, antever os fatos, observar, ter os mecanismos, os dados mais ampliados para você tomar a decisão de forma mais assertiva, e assim, olhar para o futuro e olhar para o passado com mais lucidez, e isso é o parapsiquismo, e isso ajuda você na assistência também, você vai precisar fazer. É o que se chama de cosmovisão, Cosmovisão. Ou seja, a gente sai da monovisão, a visão apenas de um direcional pequena, tacanha, para algo muito maior e mais complexo, Então, nós temos também aqui o Guilherme Pio, ele
faz aqui uma propaganda, não é isso? Teremos próximo sábado, dia 12, em Cascavel, a palestra gratuita Assistência através do Parapsiquismo, então fica aí a dica para a turma de Cascavel, né? Participem, compareçam aí a essa palestra, que está muito bacana também o tema. Então, nós estamos aqui caminhando para o nosso, né, nosso final do curso, nós temos aí algumas tem uma propagandas indicação, também. Foi lançado recentemente um livro chamado O Cérebro Envelhece e o Paracérebro Enriquece, da pesquisadora Selma Prata. É uma publicação da Editares, né? E este é Reflexões de uma Intermissivista Veterana. E o que eu acho mais legal nesse livro é o seguinte, é que, apesar das vezes do corpo, a gente com a idade, ou seja, a idade pode trazer maturidade, sim. Mas por que ela pode trazer maturidade? Porque tem um corpo, que é o corpo mental, que está sempre em atividade. Então, aquela pessoa com 80, 90, 100 anos, com a mente de jovem, querendo descobrir algo novo, querendo ganhar o mundo, esse nunca envelhece. E a tendência é amadurecer. E este livro, muito bem escrito, assim, eu acho delicioso, vale a pena. O Cérebro Envelhece e o Paracérebro Enriquece, da Selma Prata. Então, recomendo a quem tiver interesse em pesquisar isso aí. Tá certo. E aí nós temos algumas informações antes da gente fazer o encerramento aqui. O vídeo do programa ficará disponível no Facebook da Rádio RCI Iguaçu e também do IPC na íntegra. Então, aí as pessoas que nos acompanharam podem assistir novamente ou compartilhar aí para que seus amigos, né, assistam aí o programa de hoje. E o próximo tema será dia 15 de outubro. Um tema também bastante instigante, inveja é doença? Então, vai ter aí nossa enquete, participe. E a palestra pública aqui do Centro Educacional de Autopesquisa de Foz do Iguaçu, na quinta-feira, será às 19h30. E essa semana será com a professora Marlene Roque, com o tema Humor Sadio, Ferramenta Evolutiva. E aproveite também para acompanhar em todo o Brasil, em todos os centros educacionais, aí as palestras, né, da semana também. E para mais informações, nós temos o nosso site www.ipc.org, tem todas as agendas aí dos centros educacionais. E, enfim, nós agradecemos a participação aqui de todos. Os professores gostariam de falar mais aí sobre a maturidade, para finalizar? Eu acho... Não, eu queria fazer um convite, né? Tá bom. Além da palestra pública na quinta-feira, na sexta-feira, aqui no CEA Foz, temos o Laboratório de Técnicas Energéticas Positivas, o Energolab+, que é uma oportunidade para quem... A gente fala muito de energia, mas não conhece, né? Parece algo muito abstrato. E nesse laboratório é a oportunidade da pessoa vivenciar as suas próprias energias e começar a perceber, a correr atrás do seu parapsiquismo, desenvolver seu parapsiquismo. Então, é uma experiência muito bacana, atividade gratuita, às 19h30 também aqui no CEA Foz, que fica na rua Rui Barbosa, 820, sobre loja, edifício Foz Executive Center. E a Melissa lembra aqui que a palestra da semana do IPC, que aí a gente está com um projeto de palestra, né, em todos os centros educacionais, e o tema é as bioenergias e a projeção consciente. Então, procure aí o IPC, né, mais perto de você. Ela reforça aqui o convite, então. E uma coisa que eu acho que, para uma reflexão final, é que a gente tem que começar a pensar o seguinte. Eu falei lá no bloco, eu falei um pouco antes, de ações práticas simples. O que é isso? Escolha algo que você vai colocar em prática que melhore a sua maturidade. Por exemplo, a gente falou lá no início, pare de falar mal de quem quer que seja, pare de pensar mal de quem quer que seja. Isso já vai dar um trabalhão de rachar, tem muita reflexão em cima disso. E outra coisa, no processo evolutivo que a gente se encontra, seja ousado, escolha se auto-enfrentar. Isso também vai levar a gente a amadurecer mais rápido, né? Então, ouse evolutivamente, ações que vão te colocar em situações que você ainda não domina, que geram algum incômodo, mas que você está interessado em dominar e se superar. Essa é a minha reflexão aí. Muito bom. Bom, e a minha reflexão é auto-experimentar mesmo, né? Maturidade é experiência, então quanto mais experimentarmos, mais maduros vamos ficar. E errar faz parte do serviço, né? Errou, ó, levanta, limpa o joelho e vamos em frente, para a gente aprender. É isso, assim a gente amplia a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, né? E aí vai ampliando também a nossa consciencialidade e maturidade. Então, muito obrigada a todos, obrigada aí aos professores Hilton, Leonardo, obrigada aí ao nosso apoio técnico, a RCI, e obrigada a todos vocês que participaram aí no nosso Facebook.
ok? Até a semana que vem, na terça-feira, né? mais Um um abraço papo. a todos aí. E mais um Papo Evolutivo. Um abraço É a todos. isso aí. Boa semana a todos. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção do IIPC.